Então, ainda relacionado à seleção, vamos pegar uma outra área aqui do nosso projeto, por exemplo, pode ser esse canto aqui, ó, tranquilo. Nós vamos fazer uma seleção sobreposta. O que é isso? Eu tenho aqui algumas linhas, como nós temos aqui um retângulo, tem uma linha na parte superior. Se eu for clicando, ele vai selecionando meus objetos, como vocês podem ver. Vou pressionar o ESC. Então, vamos utilizar, por exemplo, esta linha aqui na parte superior, para que nós possamos entender como funcionam esse ciclo de seleção. O ciclo de seleção, você pode utilizar o menu aqui na parte inferior e habilitar ele. Ele está aqui, ó, ciclo de seleção. Quando você marca essa opção, ele sempre coloca e habilita os recursos aqui abaixo na barra de ferramentas. Então, aqui nós temos já diversos recursos habilitados e temos o ciclo de seleção. Se eu clicar nele aqui agora, por exemplo, ele está ativado. Se eu clicar novamente, ele está desativado. E isso são mostrados aqui dentro do comando. Então, aqui nesse caso agora, o meu ciclo de seleção está ativo. Então, significa que eu posso utilizar esse ciclo de seleção. E como que funciona isso? Ele vai servir justamente para linhas sobrepostas. Então, se eu tiver uma linha sobreposta, ele vai então estar me mostrando. Vou pegar a ferramenta aqui da barra da mão, para poder posicionar, e vou posicionar ela. Eu tinha falado sobre a barra de espaço. Então, se eu pressiono o ESC, por exemplo, e volto a pressionar ela, ele pega a mão. Nem sempre ele vai pegar a mão. Por quê? A barra de espaço nessa versão do AutoCAD 2019, ela serve para selecionar o último recurso. Vamos supor que agora eu pegue a órbita. Então, quando eu pressionar ESC e voltar para o padrão, se eu pressionar a barra de espaço de novo, ó, ele me mostra a órbita. Ele sempre volta a te dar o último recurso selecionado. Depois eu falarei um pouco mais sobre os comandos e como também trabalhar e estruturar os comandos aqui dentro do AutoCAD. Isso vai facilitar bastante aí. Já já nós vamos então ter aulas relacionadas a isso. Ok, vou pressionar ESC para sair dessas ferramentas e vou começar a utilizar a minha primeira ferramenta aqui. Então, dentro de padrão, nós temos a opção de desenho, que é o primeiro recurso que aparece. Eu vou pegar a ferramenta linha e vou criar uma linha de um ponto ao outro, ou seja, dessa extremidade aqui abaixo até a outra extremidade. Não precisem fazer exatamente sobre o mesmo local que eu estou fazendo, porém façam sobre uma linha já existente. Então, sobre qualquer outra linha que já exista aí. Ele continua, quando você cria os dois pontos, te dando a opção de trabalhar aqui em cadeia. O que é isso? Ele vai continuar com a linha. Se você não quiser, pressiona ESC. Pronto. Então, ele sai da ferramenta. Maravilha. O que acontece? Percebam que agora, diferentemente das outras onde eu passo em cima, ó, ele me mostra dois objetos. Poderiam ser até mais. Isso significa que eu tenho múltiplos objetos ali. E se eu dou um clique, ele quer saber qual desses objetos eu quero selecionar. A linha que eu acabei de criar ou a polilinha que já estava selecionada, que já estava criada anteriormente. Então eu posso aqui, ó, escolher qual delas eu farei a seleção. Isso se o ciclo de seleção estiver ativo, estiver habilitado. Então é muito simples. Seleciono a linha, por exemplo, eu posso pressionar Delete e excluir ela. Ele excluiu somente ela. Então esse recurso ele auxilia muito para que você trabalhe em um plano 2D. Ele é extremamente útil para esse tipo de projeto aqui. Então nós conseguimos aí trabalhar perfeitamente fazer seleção. Poderiam ser duas polilinhas. Eu vou pegar uma polilinha, vou fazer um clique aqui na parte superior, outro clique na parte inferior e um outro clique à direita. Ó. Perfeito. Não quero continuar. Se eu não quero continuar, eu pressiono ESC. Perfeito. Ele sai fora. Quando eu passo o mouse aqui em cima, ele me mostra. Ó, existem múltiplos objetos. Quando ele estiver mostrando aquele quadradinho ali, são múltiplos objetos. Se eu clico, ele quer saber se eu vou selecionar a polilinha branca ou a polilinha lilás, magenta, que já estava aí, então, previamente criada. Por que ele está colocando essa polilinha como branca? Porque nós não estamos ainda definindo em qual camada ela está sendo criada, Então, ele está com a camada 0 aqui acima, que é uma camada branca. Então, ele coloca ela dessa forma. Poderia trocar aqui e colocar em qualquer outra camada de qualquer outra cor. Isso serve simplesmente para que você possa separar e organizar melhor os objetos dentro do seu projeto. Então eu falo, por exemplo, todas as portas serão amarelas, todas as janelas serão azuis e assim por diante. Então facilita você organizar os objetos em camada. Então vou pressionar aqui Delete e ele vai então excluir esse meu objeto. Tudo que nós formos fazendo será então espelhado aqui, mostrado dentro dos comandos. Se você clicar aqui, você vai ter os comandos recentes que vocês executaram
aqui dentro do CAD. Então ele facilita e mostra aqui para vocês, né, como se fosse um histórico dos últimos recursos que você então utilizou. Lembrando daquilo que eu falei no começo dessa aula, se eu pressiono a barra de espaço agora, o que ele me dá? A minha ferramenta de seleção de objetos, né? No caso aqui que foi o último recurso em que eu havia utilizado. Se eu pego, por exemplo, a linha e crio uma linha, vamos fazer isso aqui, ó. Pronto, criei uma linha. Pressionei ESC e voltei para a ferramenta de seleção, que é para o campo padrão. Se eu volto a pressionar a barra de ferramentas, ele me dá novamente a opção da linha. A barra de ferramentas não, perdão, a barra de espaço. Ele me dá a linha de novo. Então isso aqui vai te ajudar quando você tiver que repetir diversas vezes o mesmo recurso. Sempre que você pressionar a barra de espaço, ele te volta aqui, ele volta a pegar a última ferramenta que você havia então utilizado.